Oi, pessoal, tudo bom? Estamos começando o programa A Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto do atual trabalho jornalístico. Eu sou Luan Compagnoni, de São Paulo, capital, e sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou João Victor, de Manaus, Amazonas, e sou estudante de Ciência Política do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, e sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos conversar com o jornalista Sérgio Littke, que atualmente é editor-chefe do projeto Comprova e coordenador de cursos da Abrage e da equipe de pesquisadoras do Atlas da Notícia. Dirige também uma consultoria em mídia digital. Oi, Sérgio, tudo bom? Obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre esse tema, sobre o qual a gente está debruçado tanto tempo, né, das nossas vidas ultimamente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Sérgio, a gente já apresentou aqui um pouquinho, né, da sua trajetória, mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho com o jornalismo. Bom, eu tenho uma trajetória longa. Comecei, na verdade, como editor de livros já há bastante tempo no Rio Grande do Sul. Trabalhei praticamente 20 anos na área de edição de livros, tive a minha própria editora, depois resolvi enveredar pela área digital, montei uma editora de livros digitais, isso em 1999 ainda, com o estouro da bolha, que vocês talvez nem tenham ouvido falar da bolha, vocês não tinham nascido nessa época, a gente acabou desistindo do projeto e aí eu fui trabalhar com jornalismo na internet, né, no Clique RBS, que era um portal, um grande portal de notícias, eu acho que o maior portal regional de notícias no Brasil, ligado à RBS, que é uma empresa que atuava nessa época no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Trabalhei ali por 8 anos, até que acabei vindo para São Paulo, onde fui editor das plataformas digitais da revista Época, na editora Globo. Depois disso, acabei saindo e abrindo uma empresa para fazer treinamento, desenvolvimento de jornalistas, principalmente para a área digital. E trabalhei praticamente a última década quase toda com esse tipo de consultoria, até que em 2018 eu fui convidado para ingressar no projeto Comprova, que estava iniciando naquela época. Eu estava também me aproximando um pouco desse tema da desinformação. O projeto Comprova era para ser um projeto com começo, meio e fim ali, para terminar depois das eleições, mas o trabalho colaborativo ele foi tão interessante que as empresas resolveram mantê-lo. A gente conseguiu financiamento para operar nos anos seguintes e aí estamos nos preparando agora para já mais uma eleição presidencial no nosso horizonte. Também, um pouco logo depois dessa época, eu fui convidado para coordenar os cursos da Abrage. Hoje a gente tem vários cursos gratuitos na plataforma da Abrage, que abrangem um grande número também de jornalistas. Já passaram por esses cursos mais de 12 mil jornalistas nesse período em que eu estou lá. E eu também coordeno o Atlas da Notícia, que é um censo anual que é feito no Brasil, coordenado pelo Projor, que tenta identificar a presença do jornalismo local no país. E ao fazer isso, ele também identifica os desertos de notícias, né, as áreas em que não há nenhuma oferta de publicações que tratem do lugar onde essas pessoas vivem, né? Então, a gente tem feito isso anualmente, e aí tentando avaliar um pouco como progride isso, né? Como o jornalismo ele está presente em todas essas regiões.
né? E, bom, ainda faço algumas outras coisas, mas são esporádicas, assim, quando dá tempo, né? Mas são essas hoje as minhas atividades mais ligadas ao jornalismo mesmo. Tenho um pouco na área de pesquisa, mas tenho me dedicado mais a isso, a esses três trabalhos. Como você comentou, agora a desinformação está muito importante para a gente, como no jornalismo, e no caso, a desinformação ela não é algo novo, ela já é algo bem comum, e as proliferações das notícias falsas elas se tornaram um fenômeno no momento atual. Você saberia dizer o que você acha que contribui para a propagação das notícias falsas no momento? Acho que há várias razões para isso, né? Primeiro, é um ambiente absolutamente partidarizado, né? Acho que o ambiente de informação ele está desde 2013, desde junho de 2013, bastante belicoso, né? Esses grupos todos que participaram daqueles movimentos, eles migraram para as redes sociais. A gente teve, principalmente no Facebook, um benefício para os conteúdos publicados em grupos, e esses grupos, eles acabam sendo um espaço muitas vezes contaminado pela desinformação, né, com pouca abertura para o mundo exterior. A gente teve o crescimento fantástico dos aplicativos de mensagem, principalmente o WhatsApp, que foi muito utilizado nas eleições de 2018. Agora nós temos o Telegram como um grande desafio a ser enfrentado para as eleições de 2022. Há também uma consciência de que as pessoas conseguem, com custo muito baixo, atingir muita gente muito rapidamente nas redes sociais. Então, a produção da desinformação ela é muito barata hoje, né? Ainda que sofisticada, ela é muito barata. Me parece que as pessoas estão vivendo mais um ambiente em que elas, para o qual elas não tiveram tanto preparo. Então, a educação midiática, né, a educação para usar esse tipo de coisa e para fazer esse papel, né, já que todos nós somos atores, somos meio hoje em dia, e somos atores que disseminam informação, desinformação, opinião, todos esses conteúdos. Então, o que me parece que isso também contribui. Então, é um conjunto de coisas e que talvez seja potencializado por algo que a gente muitas vezes não se dá conta, né? A gente sempre fala, quando trata de jornalismo digital, principalmente, ou de coisas de internet, que a internet consegue medir tudo, né? E a gente pode fazer testes, pode tentar coisas novas, pode criar coisas novas a todo tempo e testar para ver se vale a pena continuar com isso ou não. E a desinformação se aproveita bastante disso também, né? Essa possibilidade de se medir tudo, de medir a performance de uma determinada publicação, fazer teste AB, por exemplo, que é uma coisa que o marketing usa bastante, identificar quais são os públicos, os perfis que são mais aderentes a uma determinada ideia e tal. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que leva a essa situação, mas, obviamente, a gente não teria isso tudo se não tivesse um ambiente absolutamente partidarizado. É um ambiente político muito partidarizado. Sérgio, e nesse caso, como podemos minimizar os impactos de notícias falsas divulgadas nas mídias sociais digitais e quais medidas poderiam ser adotadas nesse sentido? Eu acho que você fala o termo exato, minimizar, né? Nós não temos agora como evitar, não temos como simplesmente mudar esse sistema, esse ambiente da noite para o dia, né? Eu acho que a gente minimiza de várias maneiras. A gente minimiza dando espaço para checagem. Ela ocupa um espaço interessante na medida em que ela faz alertas à sociedade de que, olha, nós temos aqui um problema. Ela não resolve o problema, mas ela é parte, talvez, da solução e emite esses alertas. A gente pode fazer campanhas de esclarecimento para as pessoas, chamando atenção para as principais táticas, para as artimanhas de quem distribui desinformação. Mas isso também não é suficiente, porque essas táticas elas mudam, tem uma dinâmica muito rápida e mudam muito rápido.
A gente pode cobrar mais transparência das plataformas para que atuem mais diretamente nesses grupos que são remunerados pela desinformação, mas eu acho que a solução ela passa por ter um ambiente informativo melhor, e esse ambiente informativo melhor, ele talvez esteja na mão do jornalismo, mas o jornalismo ele está depauperado, ele passa por várias crises ao mesmo tempo, são crises crônicas, ele tem dificuldade de por si só, ou por suas próprias condições, fazer o enfrentamento para a desinformação, né? Nós temos que entender um pouco as características da desinformação para poder entender esse sistema, né? A desinformação, ela normalmente ela é muito mais atrativa, ela usa narrativas mais atrativas do que o jornalismo, que fica limitado muito pela verdade, pelos fatos, né, pelos dados, enquanto para se construir uma peça de desinformação, um conteúdo que possa enganar, desde que ele tenha alguma verossimilhança, apenas a criatividade, né, a criatividade das pessoas em criar isso consegue fazer. Então, a desinformação é um processo, não é um processo simples de resolver, ela precisa ser atacada por todos os lados, e acho que ela as soluções são múltiplas e elas precisam ser adotadas todas, né? Não vejo um único caminho aí para resolver isso, mas nós não vamos resolver isso logo, por mais que a gente faça, nós vamos ainda passar um bom tempo lidando com desinformação, porque é muito difícil a gente mudar convicções que já estão formadas agora e lidar com o tipo de conteúdo que é traficado nas redes sociais. Sérgio, até que ponto você acha que a desinformação pode ser compreendida como uma estratégia de poder? Total, eu acho total, porque, assim, como eu falei que é um processo, como as coisas funcionam, de certa forma, as pessoas, elas são isoladas primeiro em grupos, né, em grupos que se relacionam muito fortemente. Esses grupos, eles começam a receber desinformação que tem, como eu falei, uma verossimilhança, né? Porque eles usam partes de verdade e vão adulterando as coisas, vão trazendo algum conteúdo enviesado, e é como se fosse um procedimento em que as pessoas recebessem uma ração diária de desinformação, que vai cada vez mais enviesando isso, cada vez mais elas vão se relacionando com o seu próprio grupo, e daqui a pouco qualquer dúvida que se lance, qualquer entendimento, opinião que se lance, vale como uma verdade para confirmar esses fatos. Então as pessoas vão confirmando isso, né? E por que eu digo que isso acontece? Porque o que a gente vê nas redes sociais é que esses grupos estão hoje identificados com candidaturas, com alguma parte do espectro político, né? E principalmente os movimentos mais conservadores hoje no Brasil, a gente tem grupos que têm mais de 1 milhão de seguidores. E esses grupos publicam dezenas de conteúdos todo dia, e muito conteúdo de desinformação, muito conteúdo já interpretado para confirmar o viés, ou confirmar as crenças das pessoas que estão unidas ali, né? Muitas dúvidas que eles lançam. A dúvida também é uma forma de levar a desinformação à frente, ou de ajudar a afirmar essas convicções todas. Então, a política, ela de certa forma ocupa esses grupos, e as pessoas, elas ficam apartadas em função desses grupos, né? Bom, Sérgio, essa pergunta ela é um pouquinho polêmica, ela costuma sempre ter uma resposta bem engraçada, mas, no caso, qual seria a sua opinião sobre a criação de eventuais órgãos ou medidas regulamentadoras para combater a desinformação no nosso país? Assim, eu acho que, se a gente pensar bem, tem espaço para alguma regulação, né? Talvez para
regular a questão do financiamento, da remuneração de grupos que espalham desinformação. Mas, assim, a gente não conseguiu sequer definir o que é desinformação, o que cabe na desinformação, o que é fake news, essas coisas todas. Essas tentativas todas de criação de projetos de lei, eles estão fugindo hoje disso porque eles não conseguem delimitar o que é desinformação. Quer dizer, a pessoa que recebe algo, assim, o tiozão ou o vô do WhatsApp, que recebe alguma coisa e acredita naquilo e repassa, ele é um sujeito que merece ser criminalizado. Alguém que repassa uma opinião própria, ele tem direito a dar essa opinião ou não? Então, esses limites, eles são muito pouco claros, né? A gente não consegue ver facilmente se algo publicado é intencional ou não, se tem algum tipo de dolo. Então, o que eu acho é que a gente tem muito a perder fazendo algum tipo de regulação sem que seja muito amadurecido isso, tá? A gente começa perdendo pela liberdade de expressão. Mas, óbvio, a liberdade de expressão ela pode ser condicionada a alguns outros valores da sociedade. Agora, sem ter uma discussão madura sobre isso, o que a gente quer das plataformas, se a gente quer que as plataformas tenham o poder de regular o que pode ser dito, quem pode utilizá-las, essas coisas todas, assim, a gente pode ter a ideia, a crença de que, olha, alguma regulação é necessária, mas eu não acho que isso esteja claro, né? E se a gente simplesmente fazer algum tipo se a gente fizer algum tipo de regulação agora, sem estar com isso muito claro, muito discutido, a gente pode ter outro tipo de prejuízos, pode dar poderes para quem talvez não devesse ter esse poder, né? E bom, resumindo, eu estou falando de ter uma decisão madura da sociedade, mas a sociedade é absolutamente imatura em relação à desinformação, né? Então, acho que não há condição de hoje a gente criar regulação para isso. Eu acho melhor a gente apostar nesses minimizadores dessa condição, coisas que possam melhorar o ambiente informacional, exigir que o jornalismo seja melhor, né? E promover a educação midiática, as pessoas que são conscientes desse problema possam ajudar a incentivar a educação midiática em todas as faixas etárias da população. Começando a falar um pouquinho agora sobre o projeto Comprova mesmo, né? Que ele hoje já reúne 33 jornalistas de 33 veículos de comunicação, né? E você, na sua apresentação, até comentou que ele foi iniciado em 2018 como forma de forma colaborativa, né, para investigar conteúdos suspeitos, né, sobre as eleições presidenciais. Como que o projeto vem se desenvolvendo desde então? Perfeito. O Comprova começou com 24 veículos, depois passou para 28. No ano passado a gente teve um incremento por 6 meses com 8 coletivos que tratam de territórios e alguns públicos específicos, como populações negras, populações envolvidas com religião, alguns territórios do Amazonas, por exemplo, periferias e tal. E agora nós estamos com 33, vamos abrir um projeto para mais 6 redações que vão participar do projeto para o ano que vem, então nós vamos ter próximo de 40 no ano que vem, né? Olha, o Comprova tem experimentado várias coisas na luta contra a desinformação e acho que tem conseguido, sobretudo, ajudar as redações, na medida em que traz muitos ensinamentos para as redações. Um deles é, obviamente, sobre a desinformação, e a gente tem tentado criar, inclusive, núcleos de desinformação. É muito importante que essas metodologias todas que a gente usa no Comprova, e
que as agências, de maneira geral, têm, né, com algumas diferenças, elas possam ser aplicadas para o jornalismo, porque transparência, credibilidade são fundamentais para a checagem, né? A gente precisa da confiança dos leitores e a gente usa vários elementos narrativos, várias informações que a gente traz que o jornalismo não utiliza normalmente, como, por exemplo, dizer como a gente faz uma verificação, quem a gente ouviu, por que a gente ouviu e tal, e também por que a gente abre uma investigação, né? Isso sempre é importante, as pessoas cobram muito, por que vocês olham muito para esse lado e não olham para o outro, vocês são favoráveis? Não, a gente precisa dizer por que isso nos chamou a atenção, por que a gente resolveu investir numa determinada investigação. Então, eu acho que esses critérios, esses valores todos que a checagem tem, eles funcionam muito bem, eles ajudam muito o jornalismo, né? E o cuidado com a disseminação da desinformação também, porque o jornalismo é hoje um amplificador de desinformação, na medida em que quando ele é declaratório, por exemplo, e hoje os políticos declaram, nas suas declarações, nas suas falas, produzem muita desinformação, né? Ele amplifica. Então, o jornalismo precisa aprender, precisa olhar um pouco mais para as iniciativas de checagem. E, num outro aspecto, é o jornalismo colaborativo, né? Comprova, por exemplo, cada verificação, ele tem ali 3, 4 jornalistas de veículos diferentes que trabalham conjuntamente naquela verificação. Ali já tem uma troca interessante de fontes, de padrões mesmo, de culturas redacionais, né, que são colocadas ali. E depois depois de pronta uma investigação, a reportagem pronta, a gente ainda passa pela revisão dos nossos pares, né? Quer dizer, nós precisamos que no mínimo 3 outros jornalistas de outros veículos que não participaram da investigação façam uma revisão dessa checagem. Eles fazem a revisão e incluem coisas e pedem para tirar, e há uma discussão, que é uma discussão absolutamente didática, assim, no trabalho jornalístico. Os jornalistas gostam muito disso, porque hoje em dia a gente não tem mais aquela figura do editor que adota um jornalista novo, que entra na redação e compartilha todo o seu conhecimento com ele, né? Essa residência que a redação proporcionava, ela não existe mais, quer dizer, a gente se forma e vai para o mercado e se vira, né? E, se der sorte, a gente tem alguém mais experiente ali que pode nos ajudar. Mas nem sempre é assim, né? E no Comprova, de certa forma, tem isso, porque não são pessoas necessariamente mais experientes, mais velhas, mas são pessoas que tiveram experiências diferentes e compartilham isso. Então, é muito interessante isso, e acho que daí o Comprova colabora bastante para o jornalismo, e por isso a gente está tentando ampliar cada vez mais o número de redações que participam, né? Tentando focar nesses dois lados, né? Em levar essas metodologias, esses valores para as redações, para que elas adotem, e também para formar mais jornalistas para esse tipo de trabalho. Além da política, um outro assunto que vem sendo discutido é a Covid-19. Então, desse modo, como é que foi o trabalho do projeto Comprova na checagem de desinformação relacionado à Covid-19? É um enorme desafio, e talvez tenha sido o maior desafio que a gente já encontrou. E te digo isso pelo seguinte, saúde é um tema que tem diversos efeitos e efeitos diferentes dependendo de quem saber. Se você diz, olha, tome um determinado remédio para alguma coisa, vai funcionar de um jeito para uma pessoa, talvez para outra funcione diferente, para um terceiro não vai fazer nem efeito, e para um quarto vai ter algum tipo de efeito colateral, né? Resumindo isso um pouco, reduzindo talvez aqui a explicação, mas para mostrar como essas coisas todas elas são complicadas. E a checagem, ela trabalha com dados muito concretos, né? A gente precisa tirar conclusões que sejam irrefutáveis. Então, a saúde ela se torna um tema difícil assim para a checagem, né? Já era um tema difícil para a checagem.
Quando a gente traz uma coisa absolutamente nova, como foi a pandemia de Covid-19, em que todas as coisas estavam mudando muito, quer dizer, a gente começou com as pessoas dizendo para não usar máscara, daqui a pouco começa a usar máscara, então teve muito vai e vem, mesmo nas autoridades de saúde e tal, e depois ela sequestrada, como foi pela política, né? Nós passamos uma boa parte do ano passado e desse ano praticamente fazendo verificação de temas que envolvem a pandemia, né? Basicamente isso, assim. Então, o que teve de novo nisso? Teve de novo que a gente teve que recorrer, por exemplo, a fontes, a especialistas. A gente nunca tinha usado especialistas para ouvir alguma coisa no Comprova, porque a gente ou verificava eleições ou políticas públicas no entorno do governo federal. Então, os caras publicavam um vídeo dizendo que era de uma estrada que tinha sido construída pelo Bolsonaro e botavam uma foto do lado dizendo, olha, essa estrada no governo da Dilma era assim, e daqui a pouco a gente checava essa imagem, via que a imagem que ele está dizendo que era da Dilma, na verdade, é de agora, a imagem que ele está dizendo que é do Bolsonaro foi o Temer que construiu a estrada, e assim por diante. Era esse tipo de coisa, assim, muito fácil. Eu trago os dados e eu consigo desconstruir essa narrativa mentirosa muito rapidamente. Quando a gente vem para... Então, eu não precisava ouvir fontes. As fontes que eu buscava eram fontes de dados, né? Eu podia ouvir o Ministério, mas para buscar dados sobre alguma coisa, dados factuais mesmo, né? E quando a gente vai para a pandemia, quando a gente vem para a pandemia, a gente começa a ter que buscar opiniões de pessoas, de especialistas, de alguns órgãos de autoridades de saúde, porque daqui a pouco tem narrativas se opondo ali, né? O sujeito publicou numa revista científica, outro publicou algo contrário numa outra revista científica, e aí a gente fica jogando, bom, qual que tem mais força, qual é a mais confiável, né? E a gente começa a ir para a subjetividade, que é um problema para a verificação, né? A gente não lida bem com isso, assim, com a subjetividade. E aí a gente teve que buscar fontes, e foi interessante no Comprova, pela distribuição geográfica dos jornalistas, que a gente pôde, sim, ouvir, trazer para alguma coisa uma fonte de Manaus, daqui a pouco uma fonte do Recife, uma fonte do Rio Grande do Sul, uma fonte de São Paulo, de Campo Grande, de vários lugares do país. Então, essa diversidade de fontes, ela esteve presente durante todo esse período, né? E sempre tentando trazer várias fontes que pudessem corroborar ou então negar algum tipo de informação que a gente estava vendo. Mas a gente coloca um disclaimer lá, dizendo que, olha, a gente fez essa verificação com as informações que eram disponíveis nesta data, né? Porque a gente sabe que corre o risco de alguma coisa mudar, algum estudo aparecer que mostre alguma coisa diferente daquilo que a gente vinha dizendo. Então, as pessoas têm que considerar isso, que naquele momento os dados e as informações disponíveis são essas, e é o que a gente pode ajudar a esclarecer algo que esteja sendo disseminado nas redes sociais. Sérgio, você poderia falar então um pouquinho sobre as ferramentas utilizadas pelo Comprova no processo de apuração e checagem de informações? Olha, de maneira geral, assim, a maior parte das coisas que a gente tem, a gente recorre quase que imediatamente a Google. A gente faz uma busca no Google para ver algumas palavras, quando é um conteúdo em texto. A gente, se for uma imagem, a gente usa muito busca reversa. Busca reversa é nada mais, nada menos do que uma busca em que, em vez de colocar uma palavra, a gente coloca uma imagem, que é essa imagem que está sendo distribuída, como de um determinado contexto, e a gente busca outras versões dessa mesma imagem, ou imagens similares que tenham sido publicadas na web, e aí a gente usa várias ferramentas para isso, tem umas 4 ou 5 que a gente utiliza, para ver se essa imagem corresponde realmente àquele evento que está sendo referenciado nessa publicação, né? Para vídeos, a gente tem ferramentas também como o InVid, que a gente utiliza para fazer recortes, frames de imagens
e aí fazer também busca reversa, que nos leva tanto a imagens quanto a vídeos, e aí identifica, né, tem elementos ali para identificar qual é o vídeo original. A gente usa também algumas outras ferramentas que são interessantes, assim. Por exemplo, quando eu quero identificar se uma imagem é de um determinado momento, de um determinado lugar, e eu não tenho elementos na foto que me permitam fazer uma comparação. Quer dizer, eu não tenho um prédio, um outdoor, ou alguma coisa que me remeta a um lugar conhecido, assim. Então, eu uso ferramentas, por exemplo, como o SunCalc, que me permite ver orientação solar num determinado dia, horário e posição geográfica. Então, eu posso, se algo é dito que foi ao meio-dia, ou, digamos, 4 da tarde, em Vitória, no Espírito Santo, no dia 15 de maio, eu posso ver, bom, orientação solar, a sombra que tinha naquele lugar, naquele horário, naquele dia, tem essa direção, né? E eu posso comparar com as informações que eu tenho na foto, posso ver como era o clima naquele dia, com Wolfram Alpha, por exemplo, que me permite buscar, é um buscador excelente para dados estruturados, e os dados de clima eles estão estruturados, então eu posso lançar mão dessas ferramentas todas e buscando elementos que me possam ajudar, né, a formar uma convicção sobre algo, a concluir ou então encontrar caminhos, né? Um dos caminhos que a gente usa muito são os comentários. Então, nos comentários, muitas vezes estão as chaves para a gente chegar a algum conteúdo, né? Então, os relatos de caso que a gente junta no Comprova são muito interessantes, assim, para mostrar como foi o caminho da investigação. E aí, bom, essas são as principais ferramentas, mas a gente quase sempre começa com uma busca no Google, e é o caminho que eu sugiro sempre para as pessoas quando tiverem dúvidas, que comecem com uma busca no Google, usando algumas palavras-chave ali, e que não olhem só o primeiro resultado, que procurem olhar um pouco mais, alguns resultados diferentes ali, para poder se informar um pouco sobre alguma coisa. Isso é importante fazer antes de compartilhar qualquer coisa. Bom, Sérgio, no caso, nós jornalistas já sabemos muito bem que um dos grandes problemas da desinformação no momento é que ela se propaga muito mais rápido do que a informação realmente, a factual. Então, no caso, o que você acha que são os impactos atuais do fact-checking para a sociedade e como que o projeto Comprova está lidando com isso, o que ele está desenvolvendo para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o processo de checagem? Olha, eu acho assim, a checagem, ela é um alerta. Não acho que a gente consiga convencer muitas pessoas de que já estão com a convicção sobre um determinado tema, que com uma publicação eles vão simplesmente mudar de ideia. Acho muito difícil que isso aconteça, mas a checagem é importante porque ela pode lançar alguma prevenção para quem não teve contato com esse conteúdo falso ou enganoso ainda. Ela ajuda a emitir alertas para a sociedade, como eu já falei, de que, olha, nós temos um problema aqui, esse problema precisa ser enfrentado. E eu acho que o Comprova-se, ele difere um pouco das agências de checagem pela capacidade de distribuição dele, né? Então, a gente consegue chegar a muita gente, não pelo site do Comprova, que é um site modesto, né, e tem uma audiência modesta, mas pela republicação que os veículos que são parceiros da coalizão fazem, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma publicação que vá num determinado portal pode chegar a 1 milhão de visitas, né? Se ela for levada para um telejornal à noite num dos veículos de TV, ela pode chegar a 15, 16, 18 milhões de pessoas, né? Então, ela consegue chegar em muita gente. A questão é que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se a gente, por exemplo,
escolhe para fazer uma investigação de um conteúdo que pode causar dano, que seja um conteúdo complicado, mas que não tenha muita distribuição, a gente pode cometer o erro de ajudar a amplificar isso, mesmo publicando um desmentido, né? Porque a gente não consegue, eu sempre digo isso, que a gente sempre pega pela mão o boato e leva ele junto, né? Quando a gente distribui a verificação. Ele está sempre junto. E tem muita gente que já tem convicção sobre determinados assuntos que vai preferir acreditar no boato, né? Quem é defensor de cloroquina, quem toma cloroquina ou ivermectina uma vez por semana porque acha que isso resolve, se eu levo se eu faço a verificação de um boato sobre isso, esse boato ele não teve acesso antes, ele pode acreditar no boato e achar que nós somos comunistas, ou que somos petistas, ou alguma coisa assim, e vai preferir acreditar no boato e sabe lá se não vai buscar esse boato e ajudar a distribuir. Então, a gente obviamente tem a distribuição como nosso aliado, mas a gente toma muito cuidado em relação a isso para evitar que isso seja um problema, né? Então, acho que essa é uma das questões assim que o Comprova consegue fazer um trabalho para chegar mais rapidamente nas pessoas. Sérgio, e quais assuntos mais aparecem na checagem de informações? Basicamente é a agenda pública, né? Aquilo que está se falando você vai olhar os trending topics do Twitter no dia e você pode fazer as suas buscas, monitorar esses termos, que o que mais vai ter tração está relacionado a isso, né? Então, você vai ter isso, quase sempre. Embora a gente faça monitoramento de coisas que são básicas e que estão sempre nas redes, normalmente é isso que surge, né? Que aparece mais, porque a gente faz sempre a escolha dos conteúdos que mais viralizam, né? O conteúdo suspeito que mais viraliza dentro do nosso escopo é o que a gente escolhe para verificar. Não é o que pode causar mais dano específico, né, para uma pessoa. É aquilo que mais viralizou. Exatamente dentro dessa estratégia de não levar para mais gente ainda um conteúdo de desinformação. Então, assim, nesse momento, vacinas, bom, a gente teve várias ondas de boatos, de desinformação, de conteúdos falsos sobre vacinas. Qual é agora? Pfizer. Qual é o tema específico? Crianças e jovens que se vacinam com Pfizer. Por quê? Porque isso é nessa fase que nós estamos agora, né? Então, não faz mais sentido para esses grupos desacreditarem em Coronavac, eles desistiram da Coronavac, né? Não se fala mais em Coronavac no ambiente de desinformação, mas a Pfizer sim, né? E nenhuma outra, é Pfizer. Então, eles vão acompanhando isso, pegam carona nesses temas que estão em voga, nos quais as pessoas estão falando, nos trending topics, nas hashtags mais distribuídas, e por ali vão, né? Então, vacinas, basicamente, né? A gente já tem eleições muito fortes, então ataques, havia muitos ataques ao Lula até semana passada, essa semana o Moro já virou o alvo de muitos grupos. A gente tem, quando a gente fala de políticas públicas no entorno do governo federal, que é o nosso escopo básico, né, que a gente segue sempre, os temas de meio ambiente, eles são temas, assim, tentando, de alguma forma, minimizar os efeitos de queimadas ou coisas desse gênero, eles são muito fortes. Há um tema que é central e que se repete muito, que é o tema da infraestrutura de transportes, muito ligados a apoiadores do ministro dos Transportes. Então, a gente tem muita desinformação correndo nas redes e coisas inventadas mesmo, assim, de, olha, tal estrada foi feita, ou tal obra foi feita agora e começou não sei quando e nunca deram bola para isso, e aí
produzem imagens e que são fora de contexto, que não tem nada a ver, ou exageram coisas e tal, né? E os temas que envolvem educação, principalmente relativos a questões de gênero na educação, né? Até a mamadeira de piroca voltou a circular agora mais recentemente, né? O grande produto nacional da desinformação nas eleições de 2018, conhecido hoje no mundo inteiro, e que voltou, e tem gente que não tinha visto, e que estava acreditando, bom, isso voltou a circular. Essa é outra característica, né? As coisas vão e vêm, ela tem essa coisa das ondas, porque como os assuntos também têm são cíclicos muitas vezes, a desinformação, porque ela acompanha isso, ela também acaba sendo cíclica. Você está coordenando a equipe de edição do Atlas da Notícia, né? E Sim. Como essa questão dos desertos de informação, com algumas regiões do país que tem poucos ou às vezes nenhum, né, veículo jornalístico, como isso influencia no problema da ampliação da desinformação no país? Ótima questão. Assim, não quer dizer que essas pessoas não tenham informação, elas não têm informação, quem vive nos desertos de notícia não tem informação sobre o local em que elas vivem, tá? Mas elas acessam programas de TV, coisas feitas fora do seu município, né? Então, o nível de informação elas têm. Só que elas usam muito mais as redes sociais, os aplicativos de mensagens, para receber as informações sobre o local em que elas vivem, né? Então, você não tem ninguém lá fiscalizando a prefeitura, você não tem ninguém para chamar atenção para necessidades básicas da população, essas coisas todas. E esse é um problema, porque a democracia começa no seu local, né? Se você não tem acesso a esses direitos, né, que a democracia devia lhe dar, e a informação é básica, a possibilidade de fiscalizar o poder local, essas coisas todas, vai ficando mais difícil que você tenha uma consciência, né, das coisas também no nível mais amplo, né? Se a gente pensar em outras duas coisas, a gente vai ter mais claro isso, como a falta do jornalismo local, ele é importante, né? A gente teve, nas eleições de 2018, mais pessoas, em outubro de 2018, a gente teve mais pessoas usando Facebook e WhatsApp do que eleitores no segundo turno. Mais gente usou. Se você pegar o acesso à informação, a gente não tem esse dado, mas certamente vai ser as pessoas que acessaram programas jornalísticos ou algum produto jornalístico, talvez seja um número ainda bem inferior a isso, né? E aí, contrapondo outro dado, que é o dado de confiança, né, dos índices de confiança, por exemplo, o Trust Barometer da Edelman, ele coloca lá no fim não sei se são 12, 15 instituições ali, ou atores, né? Lá no fim está o jornalismo. O jornalismo padece, né, de confiança. Ele tem uma crise de confiança ainda muito forte, né? Por vários motivos. E quem está liderando isso sempre são as pessoas próximas, os amigos, os colegas de trabalho, os parentes, que são as pessoas que te mandam as informações pelo WhatsApp, né, que compartilham. Eu digo, se eu confio mais nessas pessoas do que eu confio no jornalismo, você já vai vendo assim a dificuldade que é, a complexidade que se torna todo o ambiente de informação. O jornalismo local, ele está mais próximo das pessoas, né? Quando ele existe, ele está mais próximo das pessoas, ele está te trazendo serviços que são importantes, porque são coisas que de alguma forma impactam no teu dia a dia, né? Então, você cria um nível de confiança com isso melhor, né? É mais fácil eu confiar no veículo que está tratando da minha cidade aqui do que num veículo que está fora, que fala de uma série de outras coisas e que eu não conheço, que eu não testo e tal, né? Por mais que eu seja
um seguidor dele ou acompanha esse noticiário. Então, eu acho que, assim, jornalismo ou informação devia ser uma coisa de infraestrutura. A gente devia tratar como infraestrutura. A informação tem um valor tão importante quanto acesso a outras coisas, como internet, como telefonia, como sei lá, água e luz, já acho que água e energia já acho que é demais. Elas são obviamente mais prioritárias, mas se a gente entendesse que o acesso à informação deveria estar pelo menos próximo disso, já seria excelente. Quer dizer, nenhum prefeito devia ficar satisfeito com a falta de um veículo de comunicação no seu município, né? Nenhuma sociedade, nenhuma cidade deveria estar satisfeita com a falta de informação no seu município. Mas, infelizmente, a realidade que a gente vive é essa, né? Não é uma realidade só brasileira, né? Em vários outros países é assim. Mas a gente precisa, eu acho que a desinformação ela nos dá esse alerta também, né? De que a única forma de contrapor é valorizar a informação de qualidade, informação apurada corretamente e tal. Então, o jornalismo hoje seria a melhor vacina contra a desinformação, mas essa vacina não está disponível para todo mundo. Sérgio, aproveitando um comentário que você fez nessa resposta sobre a eleição de 2018, que as redes sociais estavam sendo usadas muito mais do que veículos jornalísticos e tudo mais, como você pode me dizer que o projeto Comprova está se preparando para lidar com as eleições de 2022? Quais são os planejamentos para lidar com a desinformação? Bom, a verificação ela é muito reativa, né? Ela depende de como a desinformação vai seguir. E a desinformação ela tem uma dinâmica, ela vai mudando, né? Então, vou te dar um exemplo. Nas eleições de 2018, a gente tinha conteúdos muito sofisticados, né? Tinha um que eu faço referência sempre, que do Amoedo, que eles fizeram um vídeo só com informações verdadeiras, mas que provava lá no final, ou eu podia conceber no final que o Amoedo era fruto do Foro de São Paulo e financiado pelo Jorge Soros. Só com informações verdadeiras eles fizeram isso. Era uma narrativa muito sofisticada. Com o passar do tempo, o que a gente viu foi que eles abriram mão de fazer esse tipo de sofisticação na narrativa e passaram, de certa forma, são sofisticados porque eles passaram a fazer coisas cada vez mais simplificadas, né? E até por isso a gente não se assusta mais tanto com deepfake, né? Se falava muito, todo mundo estava muito assustado com deepfake e quase ninguém mais fala disso, porque isso não é necessário. O deepfake é um negócio mais caro de fazer, exige processamento, e as pessoas não precisam de uma coisa tão sofisticada para cair numa artimanha, numa armadilha de desinformação. Às vezes, uma simples frase com uma foto escolhida ali que possa confirmar aquilo já serve, né? Então, assim, a gente acompanha essa evolução, obviamente, mantém atualizado sempre os nossos grupos de monitoramento. Nosso monitoramento ele é muito planejado na medida em que a gente olha para todos os cenários que a gente vai enfrentar, e cenário ambiental, cenário da educação, político, econômico, todas essas coisas, e tenta buscar dali, garimpar dali, os elementos que vão alimentar os nossos softwares de monitoramento. Então, a gente vai identificar ali, bom, quem são os atores, né, que fazem parte disso, e os atores significa quem é vítima e quem é algoz, quem vai atacar e quem vai ser atacado. A gente vai identificar quais são os temas, né, quais são os temas mais amplos ali que a gente acha que vai enfrentar, quais são as palavras-chave que a gente tem que monitorar, né? Quais são as plataformas que vão ser mais usadas. Então, a gente precisa ter isso muito, muito em mente e fazer esse trabalho. Depois a gente gera milhares de listas, e a gente precisa de software para poder acompanhar isso, e obviamente, se não fosse os softwares, a gente teria muito problema para
para poder definir aquilo que tem mais viralização, né? Mas isso precisa ser sempre, como eu falei para vocês, né? Como a coisa vem em ondas e segue a agenda pública, sempre novos elementos precisam ser incorporados no monitoramento, né? Para que ele possa realmente ser fiel à realidade daquele momento. Então, o planejamento do monitoramento para nós é fundamental. O que nos escapa no monitoramento, a gente tenta pegar com o apoio do público, né? Então, a gente recebe muita coisa por WhatsApp, recebe muita coisa pelo site. Para vocês terem uma ideia, em 10 semanas, em 2018, a gente recebeu 62 mil arquivos para verificar. É uma quantidade absurda, assim, tinha arquivos que a gente recebia 500, 600 vezes no único dia. Então, era uma quantidade incrível. Várias coisas já estavam no nosso radar, outras não. Então, o público nos ajuda muito em relação a isso. E a gente precisa estar sempre acompanhando de perto a evolução dessas coisas, né? Nesse momento, o que eu te digo? A gente está vendo que há uma fuga de publicações que tragam dados, que tragam fatos verificáveis. Eles estão muito em cima da insinuação, da sugestão, de plantar dúvidas e tal. Como que a gente resolve isso? Como a gente está tentando resolver isso? Olhando um pouco mais amplo, não só para o dado específico, mas olhando um pouco para o contexto de quem publicou. A gente sempre tentou falar com quem publicou, é uma coisa muito difícil de se conseguir, mas a gente faz esse esforço. Entender o contexto dele, que tipo de intenção ele possa ter tido naquela publicação, e abre ainda mais para chegar nos comentários. E aí, nos comentários, a gente vai tentar identificar o quê? Vai tentar identificar o efeito que aquela publicação teve naquele grupo de pessoas, né? Ele pode simplesmente lançar a dúvida, fazer uma pergunta sem ter tantos dados assim que sejam verificáveis, mas ele pode levar a uma compreensão, porque aquelas pessoas já estão com convicções e opiniões mais ou menos formadas sobre um determinado tema, e aí, olhando para o efeito, buscando exemplos que as pessoas estão mostrando nos comentários, a gente tenta fazer uma verificação e diz que aquilo é enganoso porque leva as pessoas a terem aquele tipo de reação, e aí tenta contar a história, trazer contextos que possam mostrar para as pessoas que a coisa não é bem assim ou que a coisa funciona de outra maneira. Então, a gente tem feito isso agora, nesse momento que a gente está tentando se organizar mais, para que possa dar um atendimento para as pessoas mais rápido, um atendimento melhor. A gente acha que o nosso atendimento para quem colabora com a gente, ele não é tão bom quanto poderia ser, né? E a gente quer incentivar que as pessoas continuem enviando os conteúdos para a gente. Então, é uma forma da gente também estar mais sintonizado com coisas que estão surgindo e que ainda não estão no nosso radar. E quando se fala sobre checar as agências de checagem e críticas a metodologias desse processo, qual a sua opinião sobre? Acho que depende da crítica. Todo processo ele está suscetível a críticas, né? O que a gente faz para tentar evitar isso é trazer muito contexto, ser muito rigoroso assim, na questão de mostrar como a gente fez a verificação, que instrumentos a gente utilizou, dar link para todas as fontes possíveis. A gente tem link para as pessoas verem a conversa que a gente teve com as fontes, a gente diz por que a gente investigou, a gente traz muito contexto, mas, por outro lado, óbvio que para fazer tudo isso, as nossas verificações elas são longas, elas são enormes, né? E aí tem uma outra questão, que as pessoas muitas vezes lendo somente os títulos das verificações, né, ou somente o título das matérias, formam uma convicção a partir dali, né? Então, muita gente nos critica pelo que a gente está dizendo no título da verificação, sem ter lido o restante do conteúdo, sem ter tido acesso àquelas coisas lá. Então, isso acaba sendo um problema, né?
Que tipos de tecnologias, recursos que você conhece que podem ser utilizadas atualmente para apuração jornalística? A gente tem utilizado uma espécie de um bot, né, que já avalia o nosso banco de dados. Então, quando as pessoas mandam uma solicitação para verificar alguma coisa, ele já vai buscar no banco de dados se a gente já fez uma verificação sobre isso. Se a gente já fez, a gente devolve. Se a gente não fez, a gente avalia para ver se é o caso de abrir. E se a gente abrir, a gente informa as pessoas, ou em alguns casos até a gente dá links de outras agências que fizeram essa verificação, e mesmo que a gente não tenha feito. Essa é uma parte. O que eu gostaria de fazer, e assim, a gente usa muito tecnologia para o monitoramento. Então, se não fossem esses softwares de monitoramento que a gente usa, nós não conseguiríamos fazer um bom trabalho. As ferramentas também digitais que a gente usa para verificação são fundamentais para poder fazer esse trabalho, né? Ainda que, por exemplo, durante a pandemia a gente recorresse um pouco ao jornalismo mais convencional, de ligar para uma fonte e tentar falar com essa fonte, e depois a gente usa muito de tecnologia, né? Basicamente, nosso trabalho ele é tecnologia. A tecnologia que eu queria ter era que me dissesse o seguinte: quais as pessoas que foram impactadas, quais pessoas tiveram acesso a esse boato aqui, para que eu pudesse fazer um direcionamento único só para elas, tá? Isso seria o ideal para mim, assim, que eu não precisasse publicar isso em lugar nenhum, mas que eu pudesse mandar para as pessoas: olha, aquilo que você viu no dia tal, em tal lugar, é falso por tais e tais motivos. Esse seria assim, a solução cirúrgica para simplesmente atingir as pessoas que a gente gostaria de atingir, as pessoas que já foram afetadas por aquele tipo de desinformação, mas para isso a gente ainda não tem uma tecnologia que permita, e as plataformas ainda não nos ajudaram nesse aspecto. Bom, Sérgio, aproveitando um pouco dessa sua experiência toda no campo do jornalismo, especialmente agora com a desinformação, a checagem, quais você acha que seriam as melhores mudanças na grade curricular do jornalismo, na formação do jornalista hoje em dia, para lidar com a desinformação agora na era digital? A academia tem um tempo diferente, né? E às vezes não é só um problema quer dizer, é um problema da academia também, mas não é uma coisa motivada por ela necessariamente. A mudança de currículos é uma coisa demorada, né? Se mudar o currículo de um curso de jornalismo é uma coisa complicada. Eu não conheço tanto, mas acho que eu não estou dizendo nenhuma bobagem, né? Assim, incluir coisas, retirar coisas, mudar coisas, passa por uma série de autorizações, e não é um processo tão rápido assim. Mas mesmo que fosse rápido, para a desinformação, por exemplo, talvez 2 anos seja um tempo demasiado, porque as coisas mudam muito. E nos últimos 2 anos, para nós aqui, as coisas mudaram bastante, assim, né? Mas eu acho que algumas disciplinas elas precisam ou ser incluídas ou serem mais valorizadas dentro do currículo, né? Uma delas, eu acho que são a coisa dos princípios editoriais, de reforçar mais isso. A gente precisa ter isso mais claro, da importância dos princípios editoriais, de seguirmos os princípios editoriais que são definidos num determinado veículo, né? Qual a importância de ter uma política de correção de erros, qual a importância da transparência, né, de mostrar como as coisas são feitas. Eu acho que isso é uma parte, não é uma disciplina necessariamente, mas é uma parte importante que eu acho que tinha que ser mais valorizado, e os jornalistas saírem de lá com uma consciência maior da importância disso, principalmente no momento em que a gente é muito atacado e tem uma crise de confiança em relação ao jornalista muito forte. Outras questões que me parecem que são importantes jornalismo de dados, né? Sei que as universidades já tratam de jornalismo de dados, mas me parece que
jornalismo de dados e visualização é uma coisa a explorar ainda mais, porque cada vez mais necessário. Desinformação, ferramentas para lidar com conteúdo digital, para análise e verificação de conteúdo digital é muito importante, porque nós não estamos falando só de desinformação aqui, nós estamos falando de qualquer conteúdo. As redações são cada vez menores, cada vez mais dependentes de conteúdos de terceiros, e cada vez mais utilizam conteúdos de terceiros, e elas podem cair em armadilha muito facilmente, porque não fazem a devida checagem, a devida verificação desses conteúdos que recebem, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Outra coisa é o trabalho colaborativo, que não é um trabalho em grupo, não é um trabalho em grupo, é um trabalho colaborativo que envolve várias coisas, envolve um tipo de gestão de redação. Para vocês terem uma ideia, no Comprova, a gestão toda é por consenso, né? Eu tenho esse título bonitinho aí de editor e tal, mas eu não decido nada sozinho, eu não imponho nada de cima para baixo. A nossa gestão é absolutamente horizontal. Todo mundo tem direito de propor coisas, de falar, e a gente busca o consenso. Se a gente não tem um consenso sobre uma conclusão de uma verificação, não importa que 4 pessoas tenham gastado a semana inteira para fazer essa investigação, ela é arquivada. Ela é arquivada sumariamente. Assim, a gente tenta chegar no consenso, e não chegamos muito bem. Infelizmente, vamos arquivar. A não ser que a gente encontre modos ali de convencer quem está contra de que aquilo está correto e tal. Mas é bom, porque eles estão empoderados ali, né? Eles podem falar, eles podem questionar todas as coisas, né? Então, isso é uma coisa que os jornalistas veem das redações e eles ficam meio assim, porque eles ficam, às vezes, receosos de dar sua opinião, porque eles estão acostumados a uma redação que um editor define o título, e aqui, bom, aqui a gente tem 3 sugestões de títulos, vamos discutir aqui para ver qual é o melhor, qual é o mais adequado, né, qual é o que a gente vai colocar, quais são os riscos de utilizar um determinado título ou não e tal. Então, essa é uma coisa que eu acho que, pelo menos eu não vi na faculdade, mas a coisa da gestão da redação, do trabalho da redação é importante. E o jornalismo colaborativo, ele exige isso, ele exige que as pessoas tenham, por mais diferentes que sejam as experiências, por mais diferentes que sejam as origens dos veículos deles, eles precisam ter espaço para contribuir, inclusive para refutar coisas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Assim, a redação está cada vez mais reduzida, eu cada vez mais vou precisar de criar redes, de criar parceiros, né? Quer dizer, se eu tenho um jornal lá em Porto Alegre e eu preciso demitir o jornalista lá de Brasília, não vou ter mais um correspondente em Brasília, mas tem coisas que acontecem no judiciário que vão interessar, eventualmente, a minha região, por que eu não posso me associar ao Jota num determinado tipo de cobertura, por exemplo, e republicar as coisas do Jota, e o Jota, quando precisar algo do TRF4 no Rio Grande do Sul, fazer a mesma coisa, né? Então, essas alianças, elas são fundamentais para o futuro do jornalismo, eu acho. É uma forma de conseguir fazer mais com otimização de recursos e tal, e para isso a gente não pode contar com essa hierarquia de redação que se tem hoje, ela precisa ser muito mais horizontal. Me detive um pouco mais nesse tema, mas me ocorre que ele é um tema que eu acho que a academia podia ajudar bastante a desenvolver. Sérgio, eu sou da ciência política, mas eu confesso que essa próxima pergunta eu acho bem impactante. Mas antes de fazê-la, eu preciso informar que estamos chegando ao final da nossa conversa com o Sérgio. Porém, antes de finalizar, gostaríamos de saber o que é jornalismo para você? Jornalismo, para mim, é um método que me faz seguir com rigor determinados princípios para levar a informação mais próxima da verdade, para ajudar as pessoas a entenderem o lugar, a sociedade onde elas vivem. Não sei se definir bem, nunca fui
nunca me pediram para definir jornalismo, eu acho que está bem próximo disso, assim, pelo menos da forma como eu vejo. Não, tá perfeito. Todas as pessoas dão a sua resposta especial para essa pergunta, por isso que a gente sempre faz ela. E no caso aqui, eu gostaria de agradecer a todos, né? Fechamos a nossa 8ª edição da Pura Verdade. Muito obrigado, pessoal, por estar assistindo. E principalmente agradecemos a você, Sérgio Lidic, por fazer parte da nossa entrevista. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Podem contar comigo sempre que desejarem. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Sérgio. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast e Rádio Public. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.